Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão, Santo somente é o Senhor. Amém. Temos nesta manhã a satisfação de ter conosco o pastor Cancela. O pastor Cancela é o nosso ministerial, pastor dos pastores desse campo. Ele também assume as áreas de família, asa e administração da vida, mordomia cristã. E neste momento, do jeito que nós estamos, vamos curvar a nossa fronte para uma oração e pedir a bênção de Deus sobre o nosso pastor. Pai, nós te louvamos em Cristo pelo dom da vida, por nos encontrarmos em Tua presença neste momento tão sublime, tão especial, quando iremos ouvir a Tua mensagem e suplicamos mais uma vez que continues usando o Teu servo, pastor Cancela, que ao transmitir a Tua palavra, sejamos edificados em Cristo, a rocha eterna. Oramos, ó Deus, em favor de cada pessoa que aqui está, dos familiares que as mesmas representam, e suplicamos a unção do Teu Espírito sobre o pregador, o mensageiro e também sobre a Tua igreja. Prepare-nos, portanto, para ouvir a Tua voz por meio do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia. É muito bom poder voltar aqui. Sou membro desta igreja, com minha esposa Simone, com minha filha Júlia, mas também atendo ao escritório da associação e por causa disso quase não estou aqui. Quando eu tenho a oportunidade, eu agradeço a Deus, porque é muito bom ter uma casa, ter um lugar para voltar, ter uma família, ter pessoas que a gente aprende a amar e conviver também. Obrigado, pastor Ibson, pelo convite, pela alegria de ter a oportunidade nesta manhã. E eu queria falar um pouco nesta manhã a respeito de algumas perguntas que eu creio ser muito importantes. Eu sou João Maria de Souza Cancela. Sou o 5º filho de uma família de 5 irmãos. E desde pequeno eu sempre tive perguntas que eu queria respostas. A primeira pergunta é: por que eu me chamo João Maria? Não, você não tem ideia do que é isso. Você não tem ideia do que é isso. Mariazinha e outras coisas aparecem sempre. Mas por isso que ele me apresentou como João, nem João não falou, só Cancela, né? Mas a verdade é que meu irmão mais velho se chama Rubens, minha irmã se chama Olga, o do meio é o Jorge. O Jorge completou 60 anos, agora dia 1º de outubro. Vem o Fábio, e 9 anos depois veio o João Maria. Você não quer que eu pergunte? Né? Todo mundo tem um nome assim, mas aí o meu já era um pouco diferente. Meus irmãos são todos bem mais magros que eu.
eu sou aquele que nasceu um pouco diferente de todos. E havia, naquela época, quando não existia o bullying, meu irmão brincava comigo dizendo que eu fui achado. Pô, uma criança, você não é da família, você foi achado, né? Então, e na verdade não tem nada a ver, né? Eu cresci mais pesado que os outros, e indo à praia, eu sou do litoral lá do Paraná. Você sabe que quando a gente vai à praia, então tem todo um cerimonial, tem toda uma estrutura para isso. E eu me perguntava por que Deus me fez assim. Eu olhava para os meus amigos, alguns eram filhos de famílias com mais posses, então eu queria saber por que ele tinha bicicleta e eu não. E eu fiz muitas perguntas para Deus. Isso foi até uns 12, 13 anos talvez. Depois disso eu não lembro mais. Eu estou com quase 50 anos, já começo a esquecer as coisas, certo? Mas o interessante é que tudo isso me marcou bastante. E em alguns momentos eu perguntei claramente a Deus o que é que Deus queria comigo. Quais eram os seus planos? Eu estava na área de saúde, já estava encaminhado para a universidade, para a medicina, para o movimento de saúde. E de repente, então, minha vida mudou. Eu fui para o seminário e as coisas aconteceram até chegar aqui. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Deus, não falo em oração, eu falo pessoalmente com Deus. Se você estivesse ao lado de Deus e pudesse fazer uma pergunta, que pergunta você faria para Ele? Já pensou nisso? Às vezes nós fazemos perguntas, mas fazemos em nossas orações, fazemos no momento de solidão, no momento que estamos sozinhos, e a gente se pergunta sobre algumas coisas, por que aconteceu isso, ou por que não aconteceu isso, verdade? Mas se você tivesse a oportunidade, que pergunta você faria para Deus? A Bíblia fala sobre isso, e existem pessoas que tiveram esta oportunidade. O Evangelho de João, capítulo 21, os discípulos são reunidos novamente, e agora estão todos ali, após a ressurreição de Jesus, e então Jesus resolve ter uma conversa, em especial, com um dos discípulos chamado Pedro. Evangelho de João, capítulo 21, os versos 15 a 22. A história é mais ou menos assim. Jesus faz perguntas a Pedro a respeito do seu amor, tentando trazer Pedro de volta para o grupo, tentando dar valor àquele Pedro que havia negado Jesus 3 vezes antes da crucifixão. Então Jesus puxa uma conversa especial com ele e fala e pergunta, e Pedro responde que o ama. No final da terceira pergunta, Pedro já sabe do que Jesus está falando. Ele diz: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu o amo. Mas aí então é Pedro que tem a oportunidade, lembra? Se você tivesse uma oportunidade para fazer uma pergunta a Deus, qual você faria? E agora é Pedro quem faz a pergunta. Eu imagino que eles estão caminhando, e no grupo de trás está o evangelista João, que escreveu esse livro. Ele está caminhando um pouquinho atrás. Pedro e Jesus estão conversando, e de repente Pedro então faz uma pergunta para Deus. E ele? E quanto a ele? O que vai ser dele? Uma das maiores oportunidades da vida. Pedro tem a chance de fazer uma pergunta para Jesus, para Deus, e então ele pergunta: e ele? O que vai ser dele? Esse material que eu apresento a você tem algumas ideias de Rob Bell, de Andy Stanley e também do Dr. Amin Rodor. Existe muita coisa interessante dita sobre este momento, mas uma das coisas que eu achei mais interessante é que a oportunidade que Pedro teve de perguntar alguma coisa para o Deus, Criador de todas as coisas, ele vai se preocupar com a outra pessoa. Muitas vezes estamos sofrendo porque as oportunidades que Deus nos dá, nós gastamos pensando nos outros. O que vai acontecer com ele? Por que assim para ele? Por que não comigo?
E a resposta de Jesus, ela é dura, mas ao mesmo tempo amorosa. Quanto a ele, é entre eu e ele. Quanto a você, siga-me. O que vai ser dele é o meu plano para ele. Quanto a você, eu quero que você me siga. No momento, Jesus está investindo toda a sua força nesse homem chamado Pedro, que estava desanimado, que estava fora do grupo, que havia negado, que estava fora. Mas o Senhor tinha um plano especial para ele. Por isso está conversando com ele. Mas naquele momento, em vez de focar no plano, ele começa a pensar na outra pessoa. Não é assim com a gente? Por isso que eu disse para você, durante algum tempo eu tinha perguntas e nunca obtive respostas. Meus pais não puderam estudar muito, então não tinham como explicar algumas coisas para mim. A infância foi do jeito que eu estava contando para vocês, com alguns amigos bastante diferentes, né? As brincadeiras, essas coisas todas. E durante algum tempo eu gastei minha vida querendo uma resposta para isso. As coisas só começaram a mudar quando eu comecei a entender o que Deus estava querendo comigo. Eu não sou o Jorge, também não sou o Rubens, e eu não sou a Olga, com certeza, certo? Mas então, quem eu sou? E eu estou nessa manhã para falar com você, porque eu queria ajudar ou colocar para você algumas reflexões minhas, e quem sabe eu possa de alguma forma ajudar você a encontrar-se também com esse Deus maravilhoso que fala, que responde às nossas orações, que nos conhece, que tem um plano especial para nós. Vamos voltar no tempo. Existe uma história que é bastante significativa e que nos ajuda a entender bastante a questão de planos de Deus para todos nós e daquilo que Deus está fazendo na vida de cada um. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 27. Esta é a história da família de um homem chamado Isaac, que teve 2 filhos. Um deles se chamava Esaú, o mais velho, e o segundo filho se chamava Jacó. Estamos chegando no final dessa história. A vida toda de um homem que era um filho muito amado por seu pai, Abraão, que herdou as posses do seu pai e que agora está chegando um momento crucial da sua vida, que é transmitir para a próxima geração aquilo que ele recebeu, aquilo que ele pôde contribuir com a sua vida. E Isaac tem planos. Ele quer abençoar o filho mais velho. Ele tem na sua cabeça que Esaú é um filho especial, assim como Jacó. Mas Esaú é um pouco mais selvagem, ele é um pouco mais agressivo, ele é um pouco mais, digamos assim, lutador. Talvez o temperamento, a personalidade de Jacó fosse outra, e por isso Isaac se identificava com Esaú. E no capítulo 27, chegou o momento dele abençoar o seu filho. E ele criou uma situação especial para isso. Após o jantar, eu vou abençoar você, meu filho Esaú. Então, de modo muito especial, eu quero que você saia, casse, traga a caça, prepare o jantar, e após o jantar, eu vou abençoar você. Esse é o plano A. Esse é o plano de Isaac. Do outro lado está a sua esposa, que pensa que o melhor seria abençoar então Jacó. Jacó é mais religioso, Jacó tem uma visão um pouco mais calma da vida, talvez menos aventureiro. E ela então decide que vai fazer um plano para que as coisas não aconteçam do jeito que estão previstas, mas para acontecer de um outro jeito. E o plano é bastante simples. Meu filho, vou colocar a roupa de seu irmão em você, você vai se aproximar do seu pai e você vai receber a bênção no lugar dele. O que você acha dessa história? Dita dessa maneira, parece uma coisa bastante normal, né? Alguns têm seus preferidos, alguns pais gostam mais de um pouco diferente do outro. Alguns filhos se sentem um pouco, talvez, menos em relação ao outro. A verdade é que isso aqui é bastante normal e é bom que seja assim. É uma família normal.
E às vezes, vivendo com uma família, você tem situações em que as coisas são realmente dramáticas, diferentes. Porque está envolvido nesse momento a vida de um jovem chamado Esaú e de um outro jovem chamado Jacó. Você vê nitidamente que são pessoas como você e como eu. E talvez na sua família tenha sido assim também. Quem sabe um pai preferia mais um ou o outro. Ou talvez você não tenha irmãos, como a minha filha também não tem. E de vez em quando ela pode se perguntar, né, por que eu não tenho um irmão? As coisas estão acontecendo e o plano agora começa a se desenrolar. Rapidamente é preparado o jantar e Jacó está vestido com a roupa de seu irmão Esaú. Esse é o momento mais tenso da história. Ele vai se aproximar do seu pai para receber a bênção. Que pai não sabe quem é o seu filho? Que pai não consegue perceber as diferenças entre um e o outro? Bom, eu não disse isso, mas a verdade é que Isaac já estava bastante velho e é bem provável que estava quase cego. Então ele tinha dificuldades para perceber quem é quem. Ele vai se basear no seu instinto, no cheiro do seu filho Esaú, na voz do seu filho, que ele conhece bem, para abençoá-lo. Vestido com as roupas de Esaú, Jacó então se aproxima do pai. E estamos agora no capítulo 27, e estamos lendo aqui a partir do versículo 18. Jacó então foi ao seu pai e disse: meu pai. E ele então respondeu: fala, quem é você, meu filho? Talvez desconfiado pelo timbre da voz, Isaac quer saber: quem é você? Quem é você? A resposta que Jacó dá vai mudar completamente a sua vida. Se você der uma resposta diferente para esta pergunta, isso vai mudar completamente a sua vida. As coisas vão simplesmente ser diferentes a partir daí. E ele então diz: eu sou Esaú. Você conhece o restante da história. Isaac então, depois de ter comido, conforme havia programado, acaba abençoando Jacó no lugar de Esaú. E parece que tudo está bem, mas nós temos um problema. Esaú volta do campo, prepara o jantar para o pai e vai falar com ele. E então, quando se aproxima do pai, o pai percebe o que aconteceu. E ele diz: meu pai, você não tem nenhuma bênção para mim? As bênçãos eu já dei da primogenitura e também as bênçãos de um pai para o seu filho, para seu irmão Jacó. Existem outras bênçãos, mas as mais significativas eu já entreguei. Naquele momento, Esaú decide que vai tirar a vida do seu irmão. Só que não vai fazer isso agora, porque Isaac já é um homem de idade e não suportaria esse problema. Mas com o passar do tempo, quando Isaac morrer, o primeiro passo que Esaú vai dar é tirar a vida do irmão. Essa é uma família. Eu não estou dizendo que tudo o que aconteceu está certo. Eu não estou dizendo que tudo o que está acontecendo ali é o melhor. Eu só estou dizendo que estas coisas estão acontecendo. Existe um pai, existe uma mãe, irmãos, pessoas pensando no seu futuro, no que vai acontecer. E agora temos uma situação muito ruim. Um dos irmãos quer tirar a vida do outro. A solução que encontraram: Jacó vai sair de casa. O interessante é que a Bíblia conta, depois do capítulo 27, toda essa jornada de Jacó. Ele vai viajar para o norte, ele vai para a casa dos seus parentes, mas ele vai sem nada. Ele sai de casa fugido. A única coisa que ele tem é a bênção de Deus, o que parece bem pouco nessa ocasião. Porém, quando as coisas começam a se desenrolar, você vai ver que isso era tudo na vida dele. Jacó vai para a casa dos seus parentes e lá ele se apaixona por uma mulher chamada Raquel.
ela é fantástica, ela é sensacional, ela é incrível, ela é a resposta às orações de Jacó. Jacó está pensando que agora sim, as coisas vão começar a andar novamente no caminho que deve ser. Outro problema acontece, o seu sogro Labão tem outros planos, e quando Jacó decide se casar, ele dá a filha mais velha no lugar da filha mais nova. Tá bom para você? Ele trabalhou 7 anos e acaba enganado como havia enganado seu pai. Parece que a história se repete, e algumas pessoas têm isso muito claro na sua cabeça. Como foi lá no passado, vai ser novamente para você. Assim como aconteceu com a sua mãe, vai acontecer para você, minha filha. Assim como foi com seu irmão, né? Uma repetição. Na verdade não é uma repetição, porque Jacó acabou trabalhando mais 7 anos para se casar. 20 anos se passaram, e agora Jacó quer voltar para casa. Sabe, alguns de nós temos alguns intervalos na vida em que parece que nada acontece. Eu falei até os 12, depois dei um intervalo e voltei agora. Mas muita coisa acontece nesse intervalo. No meu caso não foram 20 anos, foi bem mais. Mas no caso dele foram 20 anos. Por 20 anos Jacó estava lá, mas Jacó sonhava em voltar para casa, porque a bênção do seu pai era sobre as terras que o seu pai possuía, que tinham sido prometidas a Abraão, o seu avô, e ele deveria continuar essa história. Ele sabia que esse é o plano de Deus. Ele vai voltar, só que agora ele volta diferente. Ele casou-se com Raquel, mas também se casou com Lia. Teve 2 concubinas e tem 11 filhos agora. Em 20 anos a sua vida progrediu de maneira fantástica e muito diferente. Com esses 11 filhos, com as suas 4 companheiras, ele vai voltar para a sua terra natal. E é isso que você vai encontrar ali no capítulo 32 do livro do Gênesis. Gênesis 32 conta a história desta volta. E ele vai voltando na direção da sua terra. E ele manda para encontrar-se com seus irmãos, com seu irmão, um dos seus empregados. Ele deveria anunciar ao seu irmão que estava voltando, e se fosse possível, ele queria de volta aquilo que era dele. Esaú também, 20 anos se passaram. Esaú também agora é um homem rico. Lembra-se quando falamos sobre as bênçãos? Elas não estão limitadas a algumas coisas. Deus, quando ama, quando quer, quando atua, e nós permitimos que Ele atua, então Ele acaba trazendo outras bênçãos também. Esaú tem 400 soldados. A gente não tem ideia do que é isso, porque a gente tem tanta gente morando aqui nessa cidade, que é difícil imaginar que uma cidade possa ter 400 habitantes. A cidade de Nazaré, onde nasceu Jesus, tinha mais ou menos 400 habitantes naquela época. Então, 1000 anos antes, Jacó encontra seu irmão que tem 400 soldados. Tem ideia do que é isso? É um exército. E sabe o que é pior? Esaú não respondeu nada. Os homens voltaram e trouxeram a informação, que entregaram, falaram, conversaram, mas não obtiveram resposta. Jacó ficou angustiado. Já ouviu falar na angústia de Jacó? É esse momento. O que é que vai acontecer amanhã? O que é que vai acontecer amanhã? Tem uma ideia? Separa os seus filhos, as esposas, seu rebanho, suas posses, e manda então que o grupo se disperse. Se Esaú atacar algum de nós, os outros sobreviverão. A perspectiva é terrível. Alguns de nós talvez não sobrevivam até amanhã. Às vezes a nossa vida vai para algumas coisas que a gente não consegue entender. Quando a minha filha nasceu, a minha esposa foi positiva para câncer. E nós tivemos uma viagem que marcou também a nossa vida.
Era uma viagem de mais ou menos uns 500 quilômetros. E aquele silêncio dentro do carro, porque a alegria de ter uma filha contrastada com a notícia de que você tem um câncer. E bastante agressivo. Bom, o que vai ser da gente? O que é que vai acontecer? Estamos no silêncio dentro do carro, e eu estou olhando para frente numa reta bem grande, e vem vindo uma carreta do lado de lá. Sabe aquelas carretas que são cromadas? Parece um espelho a carreta do homem. Coisa mais linda, aquilo vindo na minha direção. E aí me saiu da boca uma ideia sensacional. Se aquele motorista cochilar, a carreta pega a gente e você não morre de câncer. Não é verdade? Se eu cochilar, a gente cai no barranco e você não morre de câncer. Se você for para casa, for tomar um banho, tropeçar no chuveiro, cair, bater a cabeça, você não morre de câncer. E ali nós fizemos um pacto, que viveríamos a partir dali como se fosse o último dia da nossa vida. Porque a gente nunca sabe quando vai tropeçar, a gente nunca sabe quando alguém vai dormir no volante, a gente nunca sabe quando a gente vai fazer alguma coisa que pode tirar a nossa própria vida. E já são mais de 20 anos, praticamente, que essa história aconteceu. E ela está aí. O que é que Deus quer com ela? Ela descobriu esse negócio aí. Nós tivemos a fase do isopor, tivemos a fase do EVA, tivemos a fase de um monte de coisa. De repente ele apareceu em casa com essa novidade aí. Bem, achei legal, eu posso falar com surdos. Eu não sei nada do que ela está fazendo ali. Eu não sei nem dizer meu nome. Nem posso dizer quem eu sou. Mas ela se achou, se alegra com isso e vai servindo a Deus dessa forma. É disso que eu queria falar com você nessa manhã. Em algum momento, alguma coisa pode acontecer e mudar completamente a sua vida. Ou pior, nada pode acontecer, nada acontece, nada muda. Parece que é sempre a mesma coisa, parece que é sempre do mesmo jeito, parece que nada vai acontecer. O que é que Deus quer comigo? Você precisa responder essa pergunta em primeiro lugar: quem é você? Porque Deus vai atuar na sua vida a partir daquilo que você é, daquele que você é. E para aquilo que Deus planejou para você. E agora então, Esaú já está preparado e Jacó passa a noite em angústia. E a Bíblia diz que nesta noite, enquanto ele estava sozinho, apareceu alguém e começou a lutar com ele. Olhando hoje, depois de tantos anos, nós sabemos que este alguém era o Senhor. O Senhor foi até onde estava Jacó, porque era um momento fundamental na vida dele. E ele então resolveu se identificar com Jacó. Tomou uma forma humana, para que Jacó soubesse que ele é capaz de entender tudo o que se passa com ele. Tomou uma forma que pudesse ser mais fácil de ser aceita por Jacó e não causasse maior estrago nele ainda. Porque se Jacó vê o anjo do Senhor de uma forma espetacular, quem sabe saísse correndo e essa conversa nunca tivesse acontecido. Ele está tão angustiado, tão preocupado, que a primeira coisa que ele tem, a sua reação, é lutar. Ele não sabe se é um soldado de Esaú, ele não sabe se é o próprio Esaú, ele não sabe quem está lutando com ele. A Bíblia diz que ele se empenhou tanto nessa briga, que ele estava quase vencendo. Eu acho fantástico isso. Nosso poder de recuperação, nossa capacidade, nossas forças podem nos surpreender. A gente pode de alguma forma encontrar forças em algum lugar que a gente nem imaginou que tinha. E Jacó está quase vencendo quando então o Senhor diz a ele o que foi fazer lá. Tocando a junta da sua coxa, Jacó agora fica com a perna praticamente paralisada. E ele então percebe que perdeu a luta. E ele se agarra a esta pessoa e diz que não vai deixá-lo ir embora enquanto ele não o abençoar. Mas ele já não foi abençoado pelo pai? Ele já não recebeu as bênçãos de Isaac? Sim, é verdade. Mas se você tivesse uma oportunidade com Deus, sobre o que você falaria? Lembra-se disso? Jacó quer falar com Deus sobre este assunto. O assunto que mais passa pela cabeça dele é:
Meu pai me abençoou, por que não aconteceu nada? Meu pai me abençoou, por que eu estou fugindo? Meu pai me abençoou, por que não dá certo essa situação? Por que meu irmão vai vir contra mim? Ele quer falar sobre isso. Eu não vou deixar você ir embora enquanto você não me abençoar. Eu quero ler com você então o versículo 27. Então o Senhor lhe fez uma pergunta: qual é o seu nome? Qual foi a resposta dele? Jacó. É, exatamente. É uma ironia, né? 20 anos atrás o pai perguntou para ele: quem é você? Qual é o seu nome? E ele disse: Esaú. 20 anos passam e ele parece que agora tem um choque de realidade. Quem é você? Eu sou Jacó. Ele levou tempo para entender quem ele era. Ele levou tempo para amadurecer dentro dele as suas dificuldades, a sua personalidade, seus atributos, seus defeitos, quem ele era. Ele começou a ter problemas quando quis ser uma outra pessoa. E quase todos nós aqui, se tentarmos ser uma outra pessoa, vamos ter muita dificuldade. Sabe, o sapato não foi feito para a gente, ele aperta o pé. A gente não é o outro. Parece fácil isso que eu estou dizendo, mas eu sei que você é pressionado pelas pessoas para ser uma outra pessoa. Alguém quer que você seja o maior, alguém quer que você seja o melhor, alguém quer que você tenha tais e tais coisas, alguém quer que você vista tais e tais roupas, alguém quer que você... Quem? Parece que você é um personagem, que você não é você mesmo, que você não pode ser quem você é, porque o que os outros querem que você seja não é aquilo que você é. Existe um padrão, existe uma expectativa, são pressões que você recebe. O cristianismo pode fazer alguma coisa por nós? A religião cristã pode fazer alguma coisa por alguém que é tão pressionado a ser outra pessoa? E vou ousar um pouquinho, fazer a seguinte pergunta: o cristianismo quer que você seja uma outra pessoa? Alguns dos meus amigos não se tornaram cristãos porque eles não queriam mudar quem eles eram. Eles achavam que se fossem para uma igreja, não podiam mais aproveitar a vida, não podiam mais viver certas expectativas que as pessoas têm sobre a vida, que a religião cristã, ela tolhe, ela diminui, ela estreita, ela faz com que você fique com a mente fechada, que você tenha comportamento estranho, que você viva de modo estranho. Então isso não serve para mim, era o que eles pensavam. Mas o interessante é que depois de tanto tempo eu consigo entender que isso é o rudimento da fé cristã. Que talvez lá no comecinho, em algum momento você quer agradar alguém, você quer se comportar como todos se comportam, você quer viver como todos vivem, você quer falar as palavras que os outros dizem. Eu sempre repeti as palavras do pastor Bulhão, né? Mas eu não sou Bulhão. Quem sou eu? O que é que Deus quer comigo? O que Ele espera? Então Deus pergunta: quem é você? E ele responde: eu sou Jacó. Talvez não haja muitos motivos para orgulho na vida de Jacó. Ele se tornou uma pessoa que mentiu para o seu pai, ele fugiu de sua casa, ele viveu 20 anos em terras pagãs, se casou e a sua esposa tinha alguns ídolos que trouxeram juntos na viagem. Algumas dificuldades Jacó estava tendo. Os seus filhos não eram perfeitos, brigavam entre si, venderam um chamado José. Mas Jacó agora sabe que, embora não haja orgulho para isso, ele sabe que ele é assim. E ele está disposto agora a ouvir de Deus o que Deus tem para dizer a ele. Já que ele pediu uma bênção para Deus, Deus agora vai falar. E a primeira coisa que Deus faz, depois que ele diz que é Jacó, é no versículo 28, a sua resposta. Então o Senhor disse: já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe
lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Não é legal? Só que é muito estranho. A primeira coisa que Deus faz assim que Jacó descobre que ele é Jacó é dizer: teu nome não é Jacó, teu nome é Israel. Ele levou 20 anos para chegar aqui, e a primeira coisa que Deus faz é dizer: então tá, vamos começar, vamos mudar de nome. Não acha estranho? Esse é o senso de humor que tem a palavra de Deus. Algumas ironias, algumas coisas que a gente às vezes não percebe porque lê com pressa, mas o Senhor estava esperando por isso há 20 anos. E quero dizer para você que Ele está esperando por você todos estes anos. Eu não sei se para você são 20, são 30, 40, ou são 2 ou 3, eu não sei. E não faz diferença. O importante é que em algum momento as coisas começam a ser como deveriam ser. Ele não era para ser o enganador Jacó. Ele era para ser Israel, o pai de uma grande nação. E quando ele está pronto para isso, Deus começa a trabalhar. E hoje você conhece o seu povo pelos 12 filhos de Jacó. É interessante que a gente quase não fala em Abraão, a gente não fala muito do pai Isaac, mas de Jacó a gente sempre dá um toquezinho lá. Jacó se tornou um grande líder. Ele vai encontrar-se com seu irmão. O seu irmão, ele não sabe o que ele vai fazer, né? E ele, nesse contato, sai dali um grande homem. Uma das frases que Jacó usa é quando Esaú diz assim: Jacó, monte no cavalo, vamos lá para casa e vamos fazer uma festa. Ele diz assim: você vai na frente, eu irei com as mulheres e com os animais. É um novo homem, é uma nova pessoa. O mesmo Jacó, com uma visão diferente. Eu queria que você, pela graça de Deus, compreendesse que Deus quer nos livrar, nos libertar das coisas que nós fazemos tentando ser outras pessoas, da vida que a gente leva tentando viver a vida de uma outra pessoa. Deus queria Jacó, sabia que Jacó tinha problemas, mas Deus amava Jacó profundamente, como ama você e como ama a mim também. Em algum momento, eu não sei que momento isso aconteceu, aquelas histórias da infância ficaram para trás. E hoje eu dou risada, né? Das noites em que eu ficava sem dormir pensando naquilo, que naquele momento era tudo, era o mais importante para mim, e que agora é simplesmente um assunto que é uma cicatriz, já não lembra mais a dor, já não lembra mais nada. Eu desejo que você encontre esse Deus poderoso e maravilhoso, e quando Ele perguntar quem é você, você consiga responder do seu jeito, da sua maneira, mas que esta resposta te traga as alegrias que Deus tem para você. Deus tinha planos para Jacó, que eram diferentes dos planos de Esaú. Esaú continuou sendo um homem muito rico e viveu muitos anos, e também foi, à sua maneira, um relacionamento com Deus. Jacó tinha uma outra forma de relacionamento, tinha um outro propósito, e as coisas aconteceram diferentes para ele. Mas tudo aconteceu ali quando ele consegue entender e aceitar estas coisas. Espero que de alguma forma eu tenha colaborado para que você tenha paz com Deus, possa ouvir a sua voz, possa falar com Ele, possa compreender o seu papel nessa história toda, porque é tanta gente, são tantas pessoas, e apenas alguns aparecem, alguns são destacados, alguns são chamados pelo nome. Mas a verdade é que Deus tem planos para todos nós. Alguns de nós não serão famosos nem lembrados pelo nome, mas são conhecidos de outras pessoas e são amados pelos seus. Quando o Senhor disse: ama ao teu próximo, e esse é um mandamento, Ele também disse: como você ama a você mesmo. Talvez a nossa falta de amor pelo próximo esteja muito relacionada com a nossa dificuldade de saber quem nós somos. Nós queremos amar o próximo à nossa maneira. Nós queremos que o próximo seja adequado à maneira como nós olhamos para ele. E na verdade, ele também é diferente de nós. Ele é uma outra pessoa e Deus também o ama. Ele vive aventuras e situações diferentes da nossa, mas Deus também o ama. Se eu puder amar alguém, será resultado daquilo que eu aprendi a amar a quem eu sou e como eu sou também.
Que Deus te abençoe. Tenha um bom descanso nesse dia. Lembre-se que Deus o ama, que Deus quer com você. Tem os seus planos para a sua vida e que você também faz parte dos planos da vida de alguém. Eu queria fechar com essa ideia, porque a gente às vezes só pensa na gente ou em outra coisa. Mas Jacó foi pai de 11 meninos, depois 12, né? E ele foi importante na vida dessas pessoas também. Você também é importante na vida de alguém que está ao seu redor. Que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir agora uma mensagem especial.
Coloque-se em pé, eu quero orar com você. Que seja, Senhor, em nosso coração o céu. Que a tua paz, a paz que só vem do Senhor, habite na mente e na vida de cada um daqueles que aqui está nesta manhã, trazendo, Senhor, a certeza do teu amor, a confiança de que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Quem somos nós, Senhor? Quem é esta igreja do Iguatemi? O que o Senhor pretende com esta comunidade aqui neste lugar? Seremos uma bênção para as pessoas que moram aqui perto? Seremos uma bênção, Senhor, para os nossos filhos, para os meninos e meninas que vêm a esta comunidade? Existem algumas perguntas ainda a ser feitas, Senhor, que estamos respondendo a cada dia, que estamos buscando uma resposta todos os dias. Que o Senhor encontre neste lugar a razão de ser desta igreja e que ela, pela tua graça, seja um lugar de bênçãos para todas as pessoas que estão aqui. Mas de modo muito especial, Senhor, cada um de nós tem em algum momento uma pergunta a ser feita ao Senhor. Ajuda-nos a fazer a pergunta certa. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar a pergunta que realmente é fundamental. Porque às vezes perdemos tempo com os outros, perdemos tempo falando dos outros, perdemos tempo vivendo a vida de outros, quando o Senhor deseja realmente que cada um de nós seja quem nós somos. Que o Senhor deseja realmente que cada um alcance aquilo que está proposto para a sua vida e realize, Senhor, aquilo que o Senhor propôs no seu coração. Ajuda-nos a responder as tuas perguntas também. Dá-nos a tua bênção, continua conosco neste dia e por toda a nossa vida. E cumpra, Senhor, muito em breve a promessa que quando o Senhor voltar, cada um de nós ganhará uma pedrinha branca e nesta pedrinha branca está o nosso novo nome. Que no céu possamos entender muitas coisas, que o nosso nome seja significativo e lembrado para todo sempre por Jesus. Amém, Senhor. Ainda em pé, vamos nos despedir cantando a música Graça, Amor e Comunhão. Está no nosso cenário, número 602.